Boa noite, Ale. Tudo bem, Suzy? Boa noite, pessoal. Fala, Bruno. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Beleza. Boa noite, Ale. Boa noite, turma. Boa noite. E aí, gente, como foram de fim de semana e especialmente como foram de desafio? Sabe que eu falo para vocês, né? Quando eu proponho desafio, eu faço também. E para mim foi bem positivo. Não fiz tão dedicado quanto eu gostaria, mas é o que eu mesmo sempre falo. Feito é melhor que perfeito e muito melhor que não feito. Então, trouxe uns resultados legais. Deixa eu ver aqui, quer ver? Dois, três, quatro, cinco. 5 negócios, gente. Fechei que não estavam nem previstos. Não, fechei 4, um ainda está negociando. Que não estavam nem previstos antes da conversa do desafio. Então, aquela brincadeira séria que eu sempre faço com vocês, de crescer 10% ao mês, né? Dá para dobrar o faturamento em um ano. Um pouquinho menos de um mês, como eu disse, eu fiz não tão comprometido, mas o resultado foi bastante superior a 10% ao mês. O mais legal, que eu sempre falo de fazer desafio, né, é que dá para fazer de novo, né? Agora, por exemplo, se fizer de novo agora em abril, mesmo sem ser oficial do nosso programa e tal, acelera outra vez e melhor ainda, é como se você passasse de novo a rede, assim, e alguns peixes que estavam na primeira vez e não vieram, vêm agora. Então tende a ter um resultado melhor ainda conforme a gente vai fazendo. Primeiro pelo motivo óbvio, que a gente fica melhor, né, naquilo que a gente vai praticando. E segundo porque tem os clientes que não estavam prontos quando começou o movimento, quando começou a conversa, né? E vão evoluindo no funil, né? Vão avançando e a gente mantendo essas rotinas, eles se quase que automaticamente vão avançando para um momento de compra, né, de tomada de decisão.
Vou deixar aqueles minutinhos, pessoal, que a gente sempre usa, né, para o pessoal chegar. Segundas costuma ser, né, mas e aí, gente? Ninguém teve dúvida, desafio, comentário? Final de semana aí. Ô, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta de negócios aqui. A Trajeto tem aqui em São Paulo, cara? Não tem. Então, se eu quiser comprar uma cadeira da Trajeto Móveis, eu não posso aqui. Só uma dúvida. Entendi. Fala, Ale. Oi, Bruno. É porque a Trajeto ela foi formada por 2 sócios. Aí um hoje até o atual presidente da CDL é quem leva a empresa. E o outro até já é mais de idade, já ele até faleceu agora no início do ano. Aí o projeto da franquia tá recente ainda, ele é uma loja que já tem quase 30 anos já, a Trajeto. Uhum. E aí ela já fundou outras 3 franquias, outras 2 lojas. Aí uma virou franquia, aí a outra acabaram fechando, aí eu vim abrir a outra franquia. Então hoje a Trajeto existe 3 lojas, a matriz e 2 franquias, entendeu? Não é Uhum. uma franquia de grande nome, ainda não. Mas ela tem todo o projeto, todo estudo de viabilidade para expansão. Aí quando a gente abriu a segunda foi agora no início da pandemia, antes da pandemia, né? Para ser sincero. Aí depois quando a gente abriu a loja com quase um ano que apareceu aí uma tal da pandemia que bagunçou todos os nossos planos aí Ah, é e essa verdade. segurada na franquia, entendeu? Entendi. Tá bom. E como que você conheceu, Bruno, a Trajeto? A matriz ela funciona em Montes Claros. Eu morei lá durante quase 10 anos lá. Mudei para lá ainda era criança, com uns 13 anos. Aí com 16, aí eu sempre conhecia a Trajeto, né? Via falar e tudo, mas não dava Entendi. tanta atenção pela questão da idade mesmo, né? Criança não importa muito com essas lojas aí, mas com 16 anos minha mãe comprou uma cadeira, uma mesa lá para mim. E não, minto, logo no início ela sempre minha cadeira de estudo sempre foi comprada lá, com 13 anos. Aí quando eu fiz 17 anos, aí eu trabalhava numa empresa que entregava contrato para estagiário. Aí eu fui Uhum. lá na Trajeto entregar um contrato. No primeiro dia, o primeiro serviço que eu fiz depois das férias. Aí, voltei em janeiro. Aí, tinha esse contrato, aí eu fui lá e procurei o responsável pela empresa para poder ver se ele já assinava, já liberava para mim logo. Aí eu conversei com ele, resolvi o problema, negociei com ele ali, a questão de ele entregar, se tinha como pegar naquele momento e tal. Aí
ele até gostou de mim, aí eu estava me acompanhando da empresa, eu falei, olha, agora que eu tô precisando de um rapaz para trabalhar aqui e tudo, que faça esse mesmo serviço que você faz e tudo. Aí, para mim chamar atenção, né? Aí eu vi a questão do estágio lá, o salário, que era 3 vezes o valor do meu salário. Aí eu vim e falei, mas como é que é? E tudo. Ele, não, se tiver interesse e tal. Aí eu conversei com a minha líder lá. Aí ela, não, Bruno, se for bom, vai para lá mesmo, a empresa é muito boa e tudo. Aí eu comecei lá como entregador de documentos, fazia serviço de banco, fazia assistência de cadeira, essas coisas. Aí Entendi. saiu um estagiário, aí saiu 3 pessoas quando eu tava lá com 6 meses. Aí, hoje, eu entrei na trajetória, tinha 3 pessoas. Daqui 6 meses, uma encerrou o contrato, uma foi demitida, outra saiu, e eu fazia o serviço das 3. E eu só trabalhava à tarde, porque de manhã eu fazia faculdade. Entendi, cara. Boa história, legal. Eu tentei resumir aqui, porque às vezes eu converso bastante aí. Bacana. Aí concluindo, eu trabalhei lá 6 anos, formei minha faculdade, sou engenheiro de Minas, mineração. Aí o Hernandes aí falou assim, Bruno, eu sempre quis te falar, mas eu nunca quis falar nada, porque você sempre teve aí empolgado e sonhando com a faculdade e tudo, mas eu não vou guardar não, eu vou te falar, pelo menos eu falei, eu tenho vontade de colocar uma loja lá em Conquista e tal, e aqui chama Vitória da Conquista. Eu sempre gostei dessa cidade, de nome. Aí eu falei assim, eu formei a faculdade agora, então, aí eu vim para chegar aqui de manhã e voltar no outro dia, à tarde. Fiquei uma semana na cidade. Disse, não, a Olha, gente precisa colocar essa loja lá, é hoje. Aí eu vi concorrente, fui na escola, igreja, clínica, banco, fui em todo lugar para conhecer os móveis da cidade e assim, muita coisa inferior, muita coisa quebrada, muita coisa de qualidade, e a Trajeto tem um padrão de qualidade muito grande. Aí com isso, a gente vim para cá sozinho, reformei a loja, fiz um escritório, dormia lá, morei lá 2 anos. Aí, graças a Deus, deu certo. E sofri bastante, sofri mais, né, período da pandemia e tudo, boleto a pagar e sem poder vender, e aí com 23, 24 anos, trabalho dobrado, mas tá indo. beleza. Bom, gente, vamos lá, vamos então. Embora não tá todo mundo aqui, o pessoal tem entrado mais no meio, né? Vamos seguir com o nosso tema de hoje, né? O tema que a gente preparou para hoje, pessoal, a gente tem é até delicado, né? Quando a gente fala em tendência, quando a gente fala em futuro, porque tem coisas que a gente falou ano passado, nesse nível, né? Pô, uma tendência desse mercado. E quando a gente vai ver, já não é tendência, é realidade. Né? Já está acontecendo, às vezes, super próximo do nosso dia a dia, outras vezes num universo que não parece tão real, mas às vezes está super perto, né? Especialmente com essa questão. O Bruno comentou aí da pandemia, né, gente? Foi assim, um desastre para algumas empresas. Eu comentei aqui alguns setores que foram muito penalizados, né? Setor de hospitalidade, que muitos de vocês aqui fazem parte, né? Hotéis, pousadas, restaurantes, estabelecimentos em geral que são associados, têm suas receitas associadas ao turismo e indústria de eventos, né? Eu tenho, pela minha vivência em marketing, eu tenho muitos amigos nessa indústria e foi muito triste, assim, eu vi empresas simplesmente desaparecer, empresas de 15, 20 anos de sucesso, funcionamento, simplesmente evaporaram nesse período, né? Eu tenho um grande amigo, foi a empresa que eu prestei consultoria de growth, a empresa vinha crescendo e no período da pandemia, no primeiro ano, 2020, acabou. A empresa deixou de existir, o CEO, o fundador, virou corretor de imóveis de alto padrão. Vocês imaginam que é
Ele até que foi ligeiro, né? Se adaptou, porque os grandes centros teve um movimento, né, das pessoas migrarem para cidades próximas, né, cidades satélites. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, muita gente foi para o grande São Paulo aqui, né, ou cidades próximas, tipo Jundiaí, Vinhedo, até mais para frente, tipo Campinas, e é onde você consegue morar numa casa de 200, 300 metros pelo mesmo preço de um apartamento de 50, 60 aqui na região central. Então, fica difícil a gente hoje, né, traçar uma linha clara, né, entre o que é tendência, o que é realidade, o que é futuro, o que é presente, mas a gente tem também indicadores, né, ainda que macro e ainda que sem uma grande confiabilidade, né, que a gente não possa cravar assim, olha, isso vai acontecer, isso está acontecendo, é tudo muito dinâmico. Mas por isso, pessoal, que eu sempre, esse é um dos motivos pelos quais eu sempre enfatizo, né, sempre procuro orientar vocês para o lado da mentalidade, para o lado da cultura, e não ficar preso a tecnologias ou uma ferramenta ou uma sigla, né, do momento, por mais que esteja em alta, porque o que vale, esses dias eu mostrei, né, acho que foi na semana passada que eu mostrei um anúncio de publicidade por fax. Não é diferente, é só outro veículo, né, mas não é diferente do que a gente faz hoje com tanta tecnologia para e-mail marketing, WhatsApp, né? É um canal direto da empresa com o seu consumidor, seu possível cliente, para a gente entregar conteúdo, né? Na expectativa de que o cliente tome alguma ação. Então, deixa eu pegar aqui. Um segundo, pessoal, vou mostrar para vocês essa mensagem que eu estou falando. Estão vendo? Eu fiz um post aqui no LinkedIn quando eu falo, ó, tecnologia é meio, não é fim. Olha os argumentos, né? Automação de envio, ou seja, o envio disparado automático, grande alcance e agilidade, né? Velocidade na entrega, funciona 24 horas, custo reduzido em relação a outro canal de relacionamento com o seu cliente e reportes customizados, né? As análises e tal. Então, hoje... Opa, foi mal. Espera aí, gente, perdi o... Desculpa, galera, perdi o link que a gente estava. Enquanto eu volto aqui, a questão do futuro versus presente ou o que a gente está fazendo hoje, quando a gente depende de tecnologia, né, ou quando a gente depende de uma ferramenta, de um só
cliente, né? Tá aqui de volta, ó, achei. A gente fica refém, né? Eu já vi acontecer muito, infelizmente, uma grande empresa vai lá, compra uma tecnologia, a maioria das vezes super cara, né? E aí cria rotinas, desenha estratégias de negócio. E aí dá uma olhada nisso aqui, pessoal, tá vendo? Ó, não sei se, provavelmente não tá dando para vocês lerem, tá dando para ler a imagem? Vou tentar aumentar um pouco aqui, deu, olha lá. Queria que vocês vissem o seguinte, ó, fax marketing. Veja como enviar um fax para até 10 mil pessoas em 1 hora. Aí, ó, através de uma estrutura informatizada, tecnologia, olha, internacional, vantagens inéditas, ó, custo reduzido, velocidade, até 10 mil por hora, funcionamento 24 horas, relatório gratuito, e também oferece para os usuários seus bancos de dados. Ou seja, vocês não conseguem relacionar uma oferta como essa com uma solução hoje, atual, uma solução que está aí disponível nas tecnologias de marketing, MarTech, como a gente chama, né? Como Analytics, plataforma de ads, né? Essas que entregam anúncios para audiências selecionadas. Ou seja, isso aqui deve ser o quê? Dos anos 90, eu imagino? 30 anos atrás, algo nessa linha, né? Se alguém falasse lá em 1990, olha, vamos falar 2022, né? 92, 30 anos atrás, se alguém falasse assim, pô, daqui 30 anos vai ser o mundo dos Jetsons, né? Não vai existir mais fax, não vai mais existir TV aberta, não vai existir rádio, não vai, a gente ouvia muito, não vai existir papel, né? O papel vai deixar de existir. O convite que eu faço para vocês, gente, lembrando que o nosso tema hoje, né, é sobre visão de futuro, tendências e visão de futuro de growth, é assim, qual é o objetivo? Porque o seu objetivo, a sua mentalidade, a sua estratégia é muito mais importante do que a ferramenta. E normalmente, por que eu estou falando isso? Normalmente, as pessoas, os empresários, líderes de negócio, empreendedoras, se assustam com o quê? Ah, eu não domino essa tecnologia, eu não vou fazer. É muito caro, muito complexo, muito difícil, e aí acaba não se beneficiando da tecnologia e não faz nada. Não faz nem um exercício de buscar os seus clientes, criar conexões, relacionamentos, entender seu cliente, ouvir, propor benefícios, vantagens, por qualquer mídia que for, né? Hoje a gente tem a facilidade de ter os canais digitais, como as mídias sociais, como o WhatsApp, como o e-mail, né? Então, muito provavelmente nessa época aqui já não era tão disseminado, né? Depende do ano que a gente estiver falando desse anúncio do fax marketing que eu separei para mostrar para vocês. Mas já existia e-mail, né? Tava começando antes, durante um período não, eu me lembro que eu recebia, dava para tirar extrato do banco pelo fax, lembram disso? Alguém um dia usou? Você entrava lá no Itaú, digitava o seu senha, conta e agência e recebia um extrato por fax, né? O pessoal da empresa que eu trabalhava na época, de manhã, no dia do pagamento, chegava todo mundo cedo para ver se o dinheiro tinha entrado na conta. Então, gente, de novo, quando a gente fala em futuro, será que é tão importante a ferramenta? Será que o que a gente está falando aqui em nível de tecnologias, de possibilidades, né, de negócio mesmo, de canais, a gente sempre fala, lembram que eu falo sempre da integração entre a persona, o estágio do funil, o canal e o conteúdo? Tudo isso está integrado? Então, pessoal, se você pensar, tá bom, Ale, disso tudo aí, né? Qual é a grande
lição, tipo moral da história que a gente tem. Aqui, ó. Cultura e mentalidade. Se você tiver a cultura e a mentalidade que faz parte da cultura de growth, de focar no seu cliente, entender o seu cliente, entender o que ele quer, qual é o problema dele e propor solução, não importa a tecnologia, não importa o futuro. Entende? Você vai estar sempre na mente do seu cliente, que, em última análise, é por um bom tempo quem ainda vai tomar as decisões de compra, né? Algumas já são automatizadas, né? A gente já sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a Alexa conectada, né? O famoso IoT, que é a internet das coisas. Você já tem, por exemplo, a geladeira avisa para a Alexa que está acabando, sei lá, o suco de laranja. E se você deixou isso configurado, se você autorizou, a Alexa compra da Amazon automaticamente, sem você precisar pedir. Você compra, por exemplo, 3 garrafas de suco de laranja. Você fala, olha, quando tiver só uma, eu quero que compre mais 3. A Alexa compra automático da Amazon, isso você pode deixar configurado. Então, em última análise, a decisão ainda foi sua de autorizar essa automação, tá? Mas por quê? Porque você gosta, confia na Amazon, você confia no canal que a Amazon criou e ela tem a sua marca de suco de laranja favorita, a marca que você compra, e por isso você concorda que essa automação funcione no seu sistema, né? Na sua casa, no seu escritório, onde for. Isso vale também, gente, para por exemplo, se você tem um escritório que usa impressora, né? O caso da Suzy aqui, já é possível, eu não sei o quanto isso está disponível aqui no Brasil, mas já há algum tempo é possível. A impressora sabe quando o cartucho de tinta está acabando e você pode deixar configurado para comprar automático do próprio fabricante, HP, Epson, quem for, né? Então, é para tirar o quê? Tirar atividades repetitivas, atividades que podem ser automatizadas, né? Então, vamos dar uma olhada em alguns desses temas, alguns desses termos, conceitos que têm a ver com a visão de futuro, né? Acho que alguém aqui de vocês, pessoal, não ouviu falar nada de metaverso? Está ouvindo agora pela primeira vez na sua vida? Eu vou dar 30 segundos e a gente segue. Se você nunca ouviu falar de metaverso, se você não sabe se é para comer ou passar no cabelo, coloca aqui eu, por favor. Você não precisa saber o que é, detalhes, nada disso. É só se você nunca ouviu falar. Boa. Jamile já colaborando aí. Obrigado, Jamile. Vou falar rapidinho. Bruno sabe pouco. Legal. Pois é, a gente tem duas grandes correntes, tá, pessoal, hoje em dia, sobre o famoso metaverso, né? Metaverso, uma definição bem simples, é tipo um universo virtual, um ambiente tecnológico que simula, como se fosse uma realidade virtual. Alguns falam que é uma Matrix, outros que é algo muito mais simples, né? Mas basicamente é um conjunto de ambientes digitais que, conectados, formam como se fosse uma outra realidade mesmo, como se fosse um mundo digital, né? Então, por exemplo, acho que um grande exemplo são os videogames, né? Onde você é um personagem, um avatar, né? Que realiza algumas atividades, ou você é
policial, você pode ser um monstro, você pode ser um soldado, né? Você pode ser algum tipo de animal, né? Eu falei para vocês, eu tenho um filho, né, pequeno mais ou menos, né, de 10 anos, e ele joga bastante, assim, então eu, tipo... Mas não se restringe a isso, tá, gente? Não é só games, tal. Já tem grandes marcas, por exemplo, o McDonald's, já criando propriedades, já existe lanchonete virtual do McDonald's. Já existe, por exemplo, algumas marcas mais experimentais, né? Marcas até de luxo, dessas de alta costura, né, que se diz, que estão presentes, patrocinando espaços. Imagina você está lá no videogame que simula, vamos supor, uma cidade, e você está em Nova York e você vê lojas com as marcas, e essas marcas pagam para a empresa que produz o videogame para aparecer ali, assim como uma marca paga para aparecer numa novela ou fazer um anúncio na internet, porque ela quer conversar com o público. Essas marcas, a Nike, por exemplo, você já pode comprar um tênis Nike virtual, um tênis que não existe na loja física, e aí você vai lá, constrói literalmente, você escolhe a cor, o modelo, tá? E você compra e coloca no seu personagem virtual que está lá dentro do videogame. Então, e você paga com o seu cartão de crédito, você paga de verdade, o negócio é todo virtual, mas a conta é real. E claro, o dinheiro desse universo são as criptomoedas, né? Os bitcoins, Ethereum, etc. Tem marcas lançando as suas moedas digitais. Então tem toda uma linha de pessoas profissionais defendendo que é inevitável. Isso vai transformar. Pesquisem depois Web 3.0. Quem tiver curiosidade, fala um pouco de tudo isso que está acontecendo, né? E tem as pessoas mais pé no chão, que falam, gente, calma, isso aí é um hype aí que tá muita gente falando, mas não tem nada ainda muito concreto, não é que o mundo como a gente conhece vai ser absorvido pelo metaverso, enfim. Mas vale você conhecer, porque especialmente, por exemplo, um tema, né, que como eu disse, repito, é importante, por exemplo, para as empresas associadas à economia de hospitalidade, turismo, né, que é bastante comum aí no estado da Bahia. Você pode ter, vamos supor que você tem uma agência de viagens ou uma pousada, você pode oferecer para os seus clientes uma experiência virtual, né? A ideia desse óculos aqui que o Zuckerberg colocou, né, é você simular a experiência de uma realidade virtual. Então tem aquelas luvas que você vai mexendo, você interage com os conteúdos digitais, né? Então isso aqui é mais num nível, não é possível a gente explicar, apesar que eu também não seria capaz, eu não sou especialista nisso, eu tenho um conhecimento superficial, no nível de negócios, né, do que é possível fazer, ajuda um outro cliente, mas basicamente um metaverso é um conjunto de ambientes virtuais onde realidades são simuladas, né, situações comuns do nosso dia a dia aqui físico são simuladas dentro desses ambientes e, assim como outras interações, quando você luta o herói contra o monstro lá no videogame, agora tem situações transacionais, situações de negócio sendo registradas, beleza? As pessoas estão investindo nisso. Então, vale a pena ficar de olho, tá? Se você não souber nada sobre o metaverso, não vai acontecer nada com o seu negócio, tá? Você não vai morrer, você não vai ficar fora do mercado, mas vale conhecer porque tem muita oportunidade, tá bom? Outros indicadores importantes, galera, de visão de futuro. Tá? Comandos de voz. Então, seja no celular, seja com os assistentes, né, esses aparelhinhos que estão no nosso dia a dia aí, Google Home, Siri, Alexa, tem até alguns, né, vamos chamar de
de genéricos aí, até de marcas brasileiras, tipo Positivo. Então, o que é, como que um comando de voz... Quem aqui de vocês, gente, eu vi que chegaram algumas pessoas, né? A gente ainda está com o quórum relativamente baixo hoje, mas chegaram umas pessoas, né? Então, quem de vocês aqui acha que o seu negócio não impacta nada, o seu negócio? O comando de voz não tem nada a ver, não vai ter impacto nenhum, não vai fazer diferença nenhuma no seu negócio. Isso eu estou falando, tá, pessoal? Curto prazo, tá bom? Não estou falando de daqui 5 anos. Não precisa se preocupar com isso agora. A gente está falando de 2022, talvez 2023. Comentário aqui da Vanessa, pessoal. Tá vendo? O metaverso vai contra a humanização que é tão enfatizada nas relações. De novo, são pontos de vista, né, Vanessa? Tem os defensores, tem os detratores, como a maioria dos conceitos. Eu acho que eu gosto muito daquela frase que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Acho que ele pode contribuir e, ao mesmo tempo, pode ser, sim, uma barreira de as pessoas se enfiarem em casa, né? E pararem de interagir, claro que exagerando bastante. Mas tem um outro ponto que é assim, o metaverso, o Facebook, por exemplo, cuja empresa, que é dona do portal, do site, né, da rede social chamada Facebook, que se autodenominou Meta, né? Inclusive, dizem os especialistas, eu participo de alguns fóruns, que num intuito, primeiro, de se desvencilhar um pouco dos processos, de toda aquela publicidade negativa relacionada à privacidade, né? E segundo, por fazer um movimento de branding, né, de marca, de se apropriar do conceito de metaverso, de as pessoas, quando falam de metaversos, associarem imediatamente a empresa, Meta, Facebook, né? E aí, gente, o Facebook é um exemplo, né? O que acontece? A tecnologia, as redes sociais, metaverso, por exemplo, a tecnologia, eu gosto muito desse olhar, né? Eles falam assim, a tecnologia afasta a gente nessa linha da humanização, tá, Vanessa? Ela afasta a gente de quem a gente está perto. Às vezes você está dentro de casa, né? Na família, todo mundo no seu celular, mas aproxima de quem está longe. Então, se você tem um parente distante, alguém da família, às vezes marido, esposa, namorado, por questões profissionais ou até de saúde nesse momento que a gente viveu, recente, né? A tecnologia aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? Tem algumas dinâmicas que foram criadas nesse meio, né? Tem um bar que você chega e todo mundo tem que colocar o celular, tem um lugar na mesa, assim. E se alguém não aguentar e pegar o celular, aquela pessoa tem que pagar a conta da mesa toda. Tem umas dinâmicas meio, né, sempre discutíveis. Mas, vamos lá, galera. Ninguém aqui acha que, então, que seu negócio não tem nada a ver com o comando de voz, né? Que bom, porque, por exemplo, hoje já acontece com a maioria de vocês, se você atendeu um cliente ou fez uma negociação ou fez algum tipo de prospecção usando o WhatsApp, é quase que impossível, eu chuto aqui 99% de chance que você já usou áudio, né? Todo mundo aqui já em negócios, ou para venda, ou para atendimento, ou para negociação, você ou mandou ou recebeu algum áudio de cliente. Faz sentido, galera? Acho que todo mundo, né? Só para a gente ilustrar, se tem alguém que nunca trocou um áudio com o cliente, ou negociando, ou tentando vender, ou atendendo, nunca recebeu ou enviou um áudio, fala aqui para a gente, porque eu acho que todo mundo já fez isso em algum momento.
qual que é o benefício, pessoal, da voz, comparado, né, a digitar, por exemplo? Tem contextos, hoje, eu estava no trânsito em São Paulo. Eu queria gravar lá, eu estava na Avenida Paulista, eu queria aproveitar para gravar um story, dando umas dicas lá no meu Instagram. Então, eu podia fazer um áudio, eu podia fazer um vídeo. Eu não consegui. Eu fui irresponsável, não devia ter gravado um vídeo dirigindo, mas não seria possível, né? Eu gravar e dirigir e digitar. Então, é a conveniência, que é um dos pilares mais importantes pelos quais as pessoas fazem negócios, tomam decisões de compra, por conveniência. Né? Eu tenho um mercado, supermercado, né? O Dia. Gente, sem exagero, é uma quadra da minha casa. Não é nenhuma quadra, porque o meu prédio é no meio da minha quadra, do quarteirão, né, que eu fico, e o Dia é no meio do quarteirão do lado. Então não dá nenhuma quadra inteira até lá. Eu não piso naquele mercado, eu acho que, sei lá, 1 ano e pouco. Porque eu estou pedindo pelo aplicativo, que eu falei para vocês, um modelo de conveniência, frete grátis. Então, quando eu mudei para esse prédio que eu moro, era uma super conveniência. Nossa, tem um Dia aqui do lado. O Dia se eu não me engano, é do Carrefour, é uma rede, né, de preço baixo. E eu falei, pô, que legal, para coisas de dia a dia, às vezes você, né, precisa correr, pegar alguma coisa. E eu ia, assim, 2, 3 vezes por semana no mercado. Com a pandemia, né, acelerou a coisa de delivery e é do lado da minha casa, pessoal. Então, a conveniência, o áudio, ele é conveniente comparado ao digitar no WhatsApp, né? Quando você está, por exemplo, imagina você está na sua casa e você fala, ok, Google, ou hey, Alexa, pede uma pizza para mim. Ao invés de você ir lá no celular, digitar, fazer né? Pede uma pizza no iFood. Então, o que as pessoas buscam? Conveniência. Voltando no exemplo, galera, do fax, que não estava todo mundo que está aqui quando eu mostrei, né? Mas assim, daqui 20 anos, 30 anos, já as coisas estão acontecendo com uma velocidade cada vez maior, alguém vai olhar para a gente, né? Olha lá aqueles caras em 2022, que atrasados, olha o que eles faziam. Do mesmo jeito que a gente olha hoje para o marketing por fax que acontecia há 30 anos. Né? E o que será que vai ser essa nova tecnologia? Eu digo para vocês, não faço a mínima ideia. Possivelmente ela vai usar alguns ou todos esses indicadores aqui, comando de voz, inteligência artificial, estratégia omnichannel e dados e métricas. Possivelmente ela vai usar todos esses. A gente não sabe. Agora, eu consigo com muita segurança dizer para vocês para que essa tecnologia, que a gente ainda não sabe qual vai ser usada. Alguém arrisca? Quem arrisca, coloca aqui no chat, por favor. É que você chegou depois, Sandra. Eu estava aqui falando para o pessoal, eu mostrei um exemplo, tá? Foi um post que eu fiz no LinkedIn há alguns dias, e eu estava mostrando um anúncio dos anos 90 de uma empresa que fazia marketing por fax. Tá? Eles diziam alguns benefícios, né, que a empresa declarava, né, alguns benefícios, argumentos de venda, né, que a empresa se propunha ali eram velocidade, custo mais barato, relatório customizado. E aí eu falei, gente, essas são exatamente as mesmas promessas de valor que
as tecnologias de marketing de hoje usam para atrair seus clientes. Velocidade, agilidade, custo mais baixo, precisão de acertar com quem você quer falar, o público certo, relatórios. E aí, eu falei assim, que, gente, a tecnologia, isso é o que se fazia há 30 anos, aproximadamente, né, 30 anos, e que daqui, como as coisas estão muito mais rápido, provavelmente daqui 10 anos, daqui 5 anos talvez, ou 15 anos, as pessoas, os profissionais de marketing, de negócios daquele momento vão olhar para trás, ou seja, para a gente, hoje, aqui em 2022, e vão olhar para a gente de uma forma parecida com a qual a gente está olhando para o marketing por fax. Tipo, caramba, olha esses caras, que atrasados, idade da pedra, eles mandavam e-mail para clientes e fechavam negócios. Então, Sandra, o tema nosso hoje aqui é visão de futuro, né? A provocação que eu fiz, a pergunta que eu fiz, Vanessa, é assim, que esses são alguns dos indicadores, né? Comando de voz, inteligência artificial, estratégia omnichannel, usar dados, são indicadores de caminhos, né? Tipo, possivelmente esses conceitos, essas tecnologias, essas ferramentas vão estar presentes daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu não sei qual vai ser. Eu não sei se a gente vai ter telepatia, se vai ser sinal do Batman, se eu vou ter aqueles óculos, né? E eu dou uma piscadinha, o meu cliente recebe, se vai ser aquele... Se vocês viram aquele filme do Tom Cruise, sabe? O Minority Report, que tipo, em todo lugar tinha tela, ele entrava no metrô, aí tinha um sensor que sabia que era ele, reconhecimento facial, e mostrava anúncios no metrô para interesses que ele já tinha demonstrado antes. Então, a pergunta que eu fiz foi a seguinte, a gente não sabe qual é a tecnologia ou quais são as tecnologias que vão estar presentes nesse futuro, mas eu queria ouvir de vocês, se alguém souber e quiser dizer para que essas tecnologias vão ser usadas. A gente pode não saber quais elas vão ser, e, de novo, não dá para ficar tentando adivinhar, né? Mas quais serão, a gente não sabe. Mas para que elas vão ser usadas? Para que vocês acham que tudo que for inventado... Tem uma série, depois eu vou passar para vocês. Já tem alguns estudos, ali eu já vi uma reportagem de um cara falando que a gente já está vivendo o ano de 2050, né? Sério? Não vi. Tem um filme, parece, não é um filme, é um documentário, que fala, hoje a questão da tecnologia, como as coisas estão tão avançadas, hoje é como se a gente já estivesse vivendo o mundo 2050. Estão muito mais aceleradas. Acredito. Tem uma série, pessoal, que chama Did You Know? Vou pegar aqui um link, vou colar para vocês. Sempre para... boa, veio o link. É bem interessante, ele tem legenda, né, se vocês... Uma das sacadas dessa série, ele mostra assim, olha, dos 10 empregos com maior demanda de profissionais daqui 5 anos, por exemplo, 8 desses empregos ainda não foram inventados ou descobertos. Então a gente está vivendo um período de mudanças muito rápidas. Mas a Sandra deu uma resposta aqui, pessoal. Ó, eu acredito que para alimentar uma necessidade minha, sua, uma venda, alimentar uma compra, faz total sentido. O ponto que eu quero chegar é exatamente esse, galera. É assim, há 30 anos, as empresas usavam marketing por fax. Não todas, né? Era uma coisa que não chegou a ter grande alcance, né? Não foi amplamente usado.
Mas com qual objetivo as pessoas usavam marketing por fax? Exatamente com o mesmo objetivo que a gente usa hoje o e-mail, ou o inbound, ou a automação, ou as plataformas de anúncios, ou as redes sociais mesmo, né? Que é o quê? Atenção, né? Atrair a atenção para começar aquela jornada de relacionamento que a gente sempre fala, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação. Você dominando, pessoal, de novo, eu sempre falo isso, né? A gente tem que olhar para duas métricas. Se você olhar para o custo de aquisição do cliente e para o lifetime value, então CAC e LTV da sua empresa, dos seus negócios, você já vai estar à frente de muita empresa moderninha aí que fala que é tomada de decisão por dados. E o funil do AIDA, né? Chamar a atenção, despertar interesse, criar o desejo, convidar para a ação. As ferramentas ajudam a gente pegar o nosso lead, cliente, consumidor, contato, usuário, como você quiser chamar, a pegá-lo pela mão e levar até o próximo estágio. Então, uma época eu fazia isso as pessoas faziam só presencial, né? Tinha o famoso caixeiro viajante, o cara que ia de cidade em cidade com os produtos ali na hora, né? Ele carregava aquela mala, às vezes era um carrinho, às vezes era uma carroça, né? Ele tinha, não, tá aqui, paga, leva na hora. Depois foi evoluindo, teve venda porta a porta, os famosos vendedores de enciclopédia ou de Avon, Natura, né? Tudo isso. Então, gente, são canais. Depois, era difícil, né? Se você pegar um caixeiro viajante no início do século passado, ele ia como? A pé, de trem, de burrico, de carroça, né? Para os lugares. Ele não tinha o quê? Que hoje é muito fácil da gente obter. Escala. O caixeiro viajante levaria quanto tempo, vocês acham, para falar com 1000 pessoas? Né? Semanas, meses, anos, talvez, depende de onde ele estivesse. Hoje você consegue aqui, de manhã, senta na frente do seu notebook, você consegue conversar com 1000 pessoas com um post numa rede social. Muito mais, às vezes, né, do que 1000 pessoas. Então, são canais diferentes para atingir o mesmo objetivo, para chegar, pegar o seu cliente. Lembrem-se, galera, cliente que não me conhece, né? Opa. Lembra que a gente falou disso algumas vezes? A gente tem duas missões dentro da empresa pela perspectiva de growth. Transformar um desconhecido em cliente, transformar um cliente de primeira compra em fã, cliente recorrente. Ou seja, o objetivo número 1, vender para quem não me conhece, transformar quem não me conhece num cliente. E segundo, seguir vendendo para quem comprou de mim uma vez. Tecnologia vai ser o quê? Ela vai me ajudar a conseguir isso. Né? Formas de eu me manter em contato, de eu me manter no nível de atenção desse cliente, tá bom? Então, o recado, galera, a gente está entrando nos minutos finais, né, da dinâmica de hoje. O recado é foco no resultado. É claro, o processo é importante. Se você domina o processo, pô, super legal. Importante. Mas você tem que ter em mente o que você está, mais do que o quê? Por que você está envolvido? Por que você está fazendo aquele processo? Né? Para quê? Para conseguir clientes e depois para conseguir manter um relacionamento ativo com aqueles clientes. Seguir resolvendo problemas deles para ele seguir remunerando a sua empresa, pagando dinheiro na sua empresa para você seguir resolvendo o problema dele. Beleza, gente? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui que são legais. Primeiro esse aqui, ó. Tá um pouco fora da época, mas isso aqui sabe o que é? Quem de vocês conhece inglês já matou a charada? Mas isso aqui é uma cartinha para o Papai Noel.
Então a criança escreveu assim: querido Papai Noel, como vai? Tudo bem? Eu estou bem. Tá aqui o que eu quero de Natal. E ela manda, olha, um link da Amazon, né, para o Papai Noel comprar o presente dela. Então é interessante para vocês verem as transformações culturais, né? Tipo, a Amazon se torna o gigante que é nos aspectos positivos. Tem vários pontos desafiadores, né? De que a gente pode levar para um lado de crítica ou de uma análise mais delicada, mas ela resolve o problema das pessoas. Conveniência, preço baixo, agilidade. Tem coisa na Amazon que você compra hoje e chega hoje. Depende de onde você está, né? E um outro exemplo que é interessante a gente dar uma olhada, olha isso aqui, eu sou mentor dessa entidade, né, da Gerando Falcões, que é uma entidade do Edu Lyra focada em exterminar a pobreza. E olha que legal. Favela dos Sonhos, que eu não sei onde é, mas olha só, eles vão instalar uma antena master, né, uma antena poderosa de Wi-Fi, com acesso gratuito. E aí, olha, lojas digitais, vendas pelo WhatsApp, canal do YouTube para monetizar. Formas baratas, simples, digitais de você criar, manter, crescer negócios. Lembra que eu sempre falo, gente, que uma startup, um negócio, é um sistema que a gente cria de gerar, distribuir e capturar valor. Então você vai encontrar um problema que alguém tenha, qual é o valor que você gera para essa pessoa? Resolve o problema dela. Qual é o valor que ela gera para você? Ela te paga por resolver o problema dela. Se você for inteligente o suficiente para resolver o problema, cobrando da pessoa menos do que ela gastaria continuando com o problema e tendo lucro, acabou. Tipo, tá fechado o sistema de lucro. O seu negócio vai inevitavelmente crescer, né? Então, isso aqui não é futuro, 45 dias, gente. Lembra no começo da aula de hoje eu falei, o que é tendência, o que é realidade, o que é futuro, o que já é presente, é isso. Não vai haver um dia, tá, pessoal? Não vai chegar uma data que alguém vai falar, gente, a partir de hoje é o futuro que a gente tinha conversado há algum tempo atrás. Começa agora. Não. É uma transição, daqui a pouco a gente nem percebe, né? Alguns de vocês aqui, talvez, se tiver alguém na casa dos 20 anos, 20 e pouquinhos, 20 baixo, nem sabe o que era o mundo sem internet, né? Então, a gente não percebe essas transformações acontecendo. O WhatsApp tem 10 anos, pessoal. Soluções similares têm há mais tempo, né? Tinha o antigo ICQ, Microsoft Messenger, que seguem o mesmo princípio, mas você precisava de um computador. Então, gente, o recado de hoje, tá? Foquem nisso aqui, ó. Vai ter tecnologia, vai ter desafios, novas possibilidades, sempre vai, mas olha só. É bem provável que a primeira pessoa que viu o telefone funcionar ficou mais assustada do que a gente vai ficar vendo essas tecnologias que são chamadas disruptivas hoje, né? Então, o grande propósito, né? O grande recado que eu deixo para vocês da aula de hoje é assim, não é o que ou como a gente faz, mas é por que a gente faz. Então, é por quê, para que tudo isso? Para atrair atenção, né? Chamar atenção, despertar interesse, criar desejo, convidar para a ação. Tecnologia vai ajudar a gente a fazer isso. Quando a gente conseguir encaixar, de novo, pessoal, a persona, ou seja, quem é o meu público ideal, com o canal com o qual eu estou me relacionando com ele. Se é ao vivo, se é telefone, se é WhatsApp, se é rede social, se é e-mail, ou tantos outros possíveis. Com o estágio de relacionamento que ele está, ele já me conhece?
Aí a gente vem para isso aqui, né? Ele já me conhece? Ah, não, nunca ouviu falar. Conhece minha marca? Não, ele já teve algum tipo de interação. Não, ele já me chamou em algum momento. Olha, queria saber mais. Até que ele comprou. Com o conteúdo para cada etapa. Vocês dedicando o tempo de vocês para isso e para essas duas atividades aqui, talvez vocês nem saibam como ou por que o negócio de vocês vai crescer quase que sozinho. Não sozinho porque tem alguém, vocês, ou seu time, ou seu sócio, ou alguém que ajude vocês fazendo isso nos bastidores, mas vai crescer quase que automático. Beleza, pessoal? Show, Ale. Boa noite, Sandra, tudo bom? Oi, Sandra, tudo? Desculpa, viu, ter chegado atrasado, mas segunda-feira punk. Tranquilo, Sandra. Espero Fim que de tenha mês sido... e início de outro Ainda tô com os vestígios ainda de março. Espero que você tenha sido um bom motivo, que vire negócio Sim, aí e tal, mas sim. fica tranquilo, a gente está por aqui. Depois, se você quiser, você acessa a gravação e pega lá o comecinho. Vou pegar sim. É. Você tá falando aí de... Não tem muito a ver com o que você falou, não, mas me fez lembrar de algo que eu tava lendo. Uhum. Acho que foi na sexta ou foi na quinta-feira, eu vi uma reportagem informando. Eu estava conversando até com meu irmão sobre isso ontem, aonde o Banco Central está em greve, né? A instituição, alguns os servidores estão em greve e eu não me lembro, na idade que eu tenho, não sou nenhuma novinha, mas eu nunca não me lembro de ter ouvido essa notícia. Banco Central está em greve. E aí ele fala de que algumas transações financeiras, inclusive o Pix, pode ser afetado. Eles entraram em greve sexta-feira. E aí você está falando aí de... Você começou falando de fax, né? Da comunicação, dos meios de comunicação, de tudo que a gente vive, né? Do futuro, do que lá na frente todas as pessoas que usam a internet para se comunicar, para vender, para poder chegar até um objetivo, seja vendendo, comercializando, enfim, se comunicando, como isso impacta, né? Sim. Um banco central, uma instituição, literalmente parar e deixar de interromper aí transações, prejudicando e levando muita gente a perder milhões, né? Sem dúvida. O Pix, você vê, chegou para revolucionar. Eu conversando com meu irmão, ele trabalha numa transportadora de valores e já começou a sentir o impacto. Ah, é? As pessoas já começaram, as empresas transportadoras, elas já não estão transportando mais. Você não vê tanta gente indo no 24 horas sacar dinheiro. Verdade isso. Né? Então já começou a ter o impacto no mercado. E aí você começa a ver, as empresas começam a reduzir custo dos funcionários, das empresas mediante a funcionários, seja tirando carros que eles se mobilizam, tirando alguns benefícios, reduzindo, já começa a demissão. E aí a gente começa a ver como realmente a era que a gente falou tanto lá atrás, a era global, né? Começa a mexer com tanta coisa, né? As empresas, nossas, de um modo geral, todo mundo. É isso aí. Tem oportunidade para todo mundo. Tem impacto, e tem desafio e tem oportunidade para todo mundo. É verdade. Legal, gente. Mas legal. Obrigada, viu? Imagina, boa noite aí, ótima semana para nós. Valeu, gente, para todo mundo aí. Boa semana também. Lembrando, a gente tem prática na quarta-feira à noite, né? Fazer mais um pouco de exercício, mão na massa aqui, para ver se a gente gera resultados, tá? Pode fazer quem conseguiu, quem não conseguiu implementar o desafio, a gente pode dar uma olhada no que desbarrou, no que foi obstáculo para vocês, e aí ver se destrava algum ponto, porque teve gente que teve bastante sucesso, né?
Então vale a pena. Lembrando, sexta de manhã, pessoal, sexta não, desculpe, quarta-feira, dia 6, por isso eu falei sexta. É quarta de manhã, dia 6, tem plantão de dúvida com o Cláudio, que é aquele momento mais exclusivo, né? Você pode ter um acompanhamento mais próximo, trazer um ponto do seu negócio, um ponto real nas dinâmicas de mentoria e plantão. A gente não apresenta conteúdo, a gente fica disponível para atuar no negócio de vocês, tá? Então, queria que vocês também, eu vou deixar um convite aqui, embora não tá todo mundo, para vocês pensarem. A gente está considerando em trazer para o próximo ciclo, que começa em maio, algumas dinâmicas da mentoria e do plantão de dúvidas para o horário da noite. Tá? Teve alguns dias que o pessoal de manhã não conseguiu entrar, uns já começam o trabalho logo cedo, embora a gente faz às 8 horas. Então a gente, dentro da filosofia, da cultura de growth, a gente vai propor um teste, tá? Então, depois, se vocês puderem, por favor, colocar aqui e no grupo do WhatsApp, coloca assim para a gente se para você funcionaria, se você acredita que você participaria mais se a mentoria e o plantão, lembrando, são atividades onde a gente não traz conteúdo, eu e o Cláudio, a gente fica disponível para atuar no negócio de vocês, se à noite seria mais interessante para vocês participarem. Tá? Pode pôr qualquer coisa lá no grupo, por favor, tá bom? Escreve só, a noite é legal, a noite não, para mim não rola. Tá? Que bom, Vanessa, obrigado. Tendo o feedback de vocês, é o que importa, né? O que a gente está fazendo é exatamente para tentar trazer mais gente para o dia a dia. Não se enganem, tá, pessoal? Às vezes a gente fica com cada um de vocês 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas a gente consegue fazer ajustes, te dizer um passo a passo do que fazer, do que não fazer em uma determinada situação, e você sai mais seguro, mais segura para colocar em prática, e a prática é o que gera resultado. Fechado? Boa semana, gente. Vejo vocês na quarta noite. Então, por favor, vamos falando no grupo, tá? Um abraço, pessoal. Boa semana para todo mundo. Valeu.